Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. As nossas desculpas pelo atraso. Os deputados reuniram-se hoje em plenária para análise e discussão da proposta do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. O primeiro-ministro Patrício Trovoada apresentou o OGE, avaliado em 3.775 milhões de dobras e aponta para um crescimento de 2%. Esta cifra está assente de uma projeção de crescimento de 2%, tendo como base uma recuperação do setor agropecuário e pesqueiro, o fomento do setor industrial e, enfim, o impulso do setor dos serviços. Desse valor, 2.072.387.000 dobras correspondem às receitas correntes do Estado. Por sua vez, os donativos, que também constituem receitas do Estado, são estimados em 1.462.163.000 dobras. E, finalmente, o remanescente de 240.450.000 dobras, que correspondem aos financiamentos, isto é, aos recursos da conta de petróleo e aos desembolsos de empréstimo contraído pelo Estado. Uma rápida análise da composição das receitas do país revela-nos a realidade crónica com a qual vivemos há já bastante tempo e que os alteraram. Os donativos representam aproximadamente 40% das nossas receitas orçamentais. Até os dias de hoje, a riqueza que produzimos não é suficiente para fazer funcionar regularmente o Estado e financiar todas as nossas necessidades enquanto país soberano. Na verdade, somos alimentados pela riqueza produzida pelos outros países. Esta questão deve estar no centro das nossas preocupações enquanto governo e coletivamente enquanto nação. Temos de encontrar rapidamente as vias e os meios que nos permitirão inverter esta situação a médio prazo. Este é um dos problemas centrais da nossa equação econômica que importa resolver. A maior fatia do bolo orçamental vai para o setor das infraestruturas, como explicou o chefe do governo. O funcionamento da administração pública consome 2.393 milhões de dobras. Enquanto isso, aos investimentos públicos são apenas dedicados 1.113 milhões de dobras. O valor remanescente, isto é, 269 milhões de dobras, servirão para amortizar a dívida pública. Em termos de repartição setorial, observa-se que mais de 78,4% das despesas estão concentradas no Ministério da Educação, Cultura e Ciência, com 18,7%, seguido dos encargos gerais do Estado, com 18,3%, do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, com 12,2%, Ministério das Infraestruturas, 10,7%, Ministério da Defesa, 8,1% e 7% para o Ministério das Finanças e o Ministério do Negócio Estrangeiro, com 3,4%. Do valor total do Programa de Investimento Público, para o OGE 2023, 11,7% será assegurado através de recurso interno, quando 88,3% pelos recursos externos. Relativamente à repartição sectorial do PIB, observa-se que o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente leva a maior fatia com 30,5%, seguido da Saúde e Assuntos Sociais com 16,8%, da Educação, Cultura e Ciência com 12,1% e da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural com 8%. Como podem constatar, apenas cerca de 30% das nossas despesas estão consagradas ao investimento público, enquanto que a grande parte é consumida pela pesada máquina administrativa. Ora, esta tendência é suicidária para o nosso processo de desenvolvimento, bem como a melhoria das condições de vida do nosso povo, pelo simples facto de abdicarmos de realizar quer os investimentos, particularmente no domínio da saúde, da educação, da segurança, da proteção social e jurídica do nosso povo, quer os investimentos de natureza econômica em infraestruturas que podem melhorar as condições de vida da população, o desempenho econômico e atrair os investimentos diretos estrangeiros, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do país. Neste contexto, compreenderão facilmente a necessidade de implementação do IVA
para permitir mais arrecadação de receitas para atender às necessidades elementares dos setores sociais. Continuamos a afetar bastante recursos numa administração pletórica, desestruturada, ineficiente, cujos resultados são aquém das exigências dos utentes. Estamos perante uma administração que cresce de ano para ano, ao mesmo tempo que a qualidade das suas prestações se degrada à vista de todos. Em bom da verdade, é justo que se diga que o salário real também não cresce e, de um modo geral, não satisfaz as necessidades básicas das famílias. Na presente proposta de Orçamento Geral do Estado, e sempre com o propósito de uma maior justiça social e melhoria das condições de vida das populações, propõe-se, em alguns casos, a atualização das taxas aduaneiras no sentido da diminuição ou mesmo eliminação e, em outros casos, a agravação dessas mesmas taxas sobre importação de um certo número de produtos. O objetivo preconizado é, em alguns casos, a defesa e o fomento da produção local. Em outros, a proteção da saúde e do meio ambiente. São Tomé e Príncipe está a caminho de uma inviabilidade económica e financeira. Se nada for feito, vai obrigar-nos todos a uma austeridade violenta, disse o chefe do governo na apresentação do OGE-IGOP. Segundo Patrícia Trovoada, para evitar a inviabilidade económica e financeira, é preciso reformas profundas e gerais. São Tomé e Príncipe está a caminho de uma inviabilidade econômica e financeira se nada for feito e vai nos obrigar a todos a uma austeridade violenta e jamais conhecida, com consequências sociais incontroláveis. O nosso país carece de uma mobilização urgente das nossas vontades para regressarmos ao caminho do realismo, da viabilidade econômica e financeira e da implementação de reformas corajosas visando inscrever São Tomé e Príncipe todo numa perspectiva de crescimento e de sustentabilidade econômica e financeira. O Orçamento Geral do Estado para 2023 constitui um importante e indispensável instrumento de gestão das nossas finanças públicas, mas não vigorará para além de escassos 6 meses. O que é preciso é fazer dele um ponto de ruptura com todo o passado e refletir como podemos construir orçamentos que sejam verdadeiramente sustentáveis, que reduza de ano para ano a nossa dependência das ajudas externas. Esse é um grande desafio estratégico que temos pela frente e temos que sair vencedores. Temos de ser capazes de reformar todo o nosso país, da política à justiça, passando pela administração e o sistema econômico e de produção. O modelo que temos hoje, e há já bastante tempo, revelou os seus limites, pelo que é preciso mudar e mudar seriamente para outra coisa. Esse governo não se cansa de repetir que precisamos de uma sociedade mais aberta e mais livre. Precisamos de uma administração mais próxima, mais positiva e mais amiga dos cidadãos. Precisamos de uma justiça mais justa, mais célere, mais acessível. Precisamos de um sistema econômico mais amigo daqueles que empreendem ou tenham ideias e iniciativas. Um sistema econômico mais flexível que oferece oportunidade, que liberta a energia, que estimula a inovação, o conhecimento, que gera e partilha riqueza e que acolhe os jovens e as mulheres. Precisamos continuar a combater a preguiça, a indisciplina e a corrupção. Minhas senhoras, meus senhores, a situação é séria. Os nossos parceiros de desenvolvimento estão a observar o nosso nível de engajamento, igualmente consciente que estão da gravidade da situação. Os partidos políticos reagiram durante a sessão da apresentação do OGE e das grandes opções do plano. De acordo com o MLSTP-PSD, o orçamento apresentado pelo Governo não oferece melhorias às condições de vida da população santomense. Entretanto, o ADI acredita que se trata de um bom orçamento de Estado. O MLSTP-PSD não poupou críticas ao atual Governo. Durante a sessão de apresentação do OGE, o maior partido de oposição desvalorizou o Orçamento Geral do Estado e considerou tratar-se de uma cópia do antigo orçamento e que não trará melhorias à vida da população. Falamos de medidas necessárias para melhorar
o nível de vida, o poder de compra da população, está plasmado no programa do governo, nas grandes opções do plano, como eixo fundamental. Mas quando nós olhamos para este orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, ele tem pouco ou quase nada de medidas para melhorar o nível de vida da população, para melhorar o poder de compra da população. Porém, a bancada parlamentar do ADI, que suporta o governo, rejeitou as críticas da oposição e solidarizou-se com o orçamento geral apresentado pelo governo em todos os seus aspectos. Na minha perspectiva, a contradição reside no facto do senhor deputado vir dizer, utilizando até um anglicismo, outro galicismo, para dizer que é copy-paste, é copier-coller, que é a mesma coisa. Depois diz que o orçamento não vale nada. O senhor está a brincar conosco. Se é a mesma coisa, a coisa que o senhor fez porque acreditou que era boa coisa, agora nós fazemos a mesma coisa, por exemplo, e já não é boa porque somos nós que fizemos. Então, assim, não vamos longe e a Assembleia não pode ser espaço para essa demonstração, para essa forma pueril de fazer política. A bancada parlamentar do Basta preferiu olhar mais para a situação alimentar do país. Levi Nazaré aproveitou a ocasião e alertou o governo santomense a potencializar a agricultura para tornar o país autossustentável. Se nada fizermos rapidamente, o povo Santo Tomé e Príncipe vai voltar a ter fome, como aconteceu em 82 e 83, independentemente das questões exógenas e endógenas. Daí que a nossa proposta para o governo, quanto a essa questão de fome, é chamar o governo de Japão, ter a coragem e dizer ao governo de Japão: nós não queremos mais arroz. Em vez de nos darem arroz, dê-nos insumos agrícolas, dê-nos materiais agrícolas, dê-nos sementes. E o Ministério da Agricultura teria um grande papel para debelar, de facto, essa situação que nós vamos enfrentar. Durante a sessão, o primeiro-ministro e chefe do governo também fez defesa de algumas questões do orçamento apresentado. Eu sou uma pessoa muito concreta, muito real. E eu digo ao FMI, eu digo ao Banco Mundial, eu digo aos nossos parceiros, que eu não lido só com cifras e com quadros Excel. Em última instância, eu lido com gente, com o povo Santo Tomé e Príncipe. E quando a gasolina só dá para até o dia 5 de junho, quando o gasóleo só dá até o dia 14 de junho, eu tenho que arranjar a solução. E arranjamos solução. Então, o que importa é que estamos no real. Quando a ENCO não tem dólares, quando a ENCO não tem dólares, quando a EMAI não tem dólares para pagar a ENCO, quando o Banco Central não tem dólares para importar não só combustível, mas comida, o governo tem que agir. O governo não vai deixar cair o povo santomense, não vai deixar o país às escuras. E temos que encontrar solução, e estamos a encontrar soluções. A sessão deverá continuar amanhã, quarta-feira, para novas análises, discussão e aprovação do documento na generalidade. O Programa Alimentar Mundial abastece as cantinas escolares do distrito de Obata com produtos locais. Arrancou esta segunda-feira a semana académica na Universidade de São Tomé e Príncipe, em alusão ao 90º aniversário da institucionalização da instituição. Para marcar a data, foi realizado um workshop sobrenome ao tema Os benefícios da língua inglesa para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, bem como a comprovação da teoria de Einstein na Ilha do Príncipe.
Esta semana académica está recheada de apresentações de diferentes estudantes pertencentes a diferentes áreas e cadeiras. O objetivo é demonstrar o que têm aprendido durante as classes. É uma oportunidade para que os alunos possam mostrar o que aprenderam na universidade e também, como no curso de língua inglesa e no curso da língua francesa, podemos praticar o nosso inglês e também praticar o nosso francês, aquilo que aprendemos tanto aqui como fora da universidade. Este exercício se enquadra na semana dedicada à África e também por ocasião do 9º aniversário da institucionalização da Universidade de São Tomé e Príncipe. A nível da Faculdade de Ciências, a semana começou hoje. Está a decorrer normalmente. No período da manhã houve a abertura oficial, que coincidiu com o dia da Universidade, que é 22 de maio. Aliás, a semana académica ocorre sempre na semana que inclui 22 de maio, que é o dia da criação da universidade. E até o momento está a ocorrer bem. Houve a abertura oficial de manhã e esta tarde começou a apresentação por parte dos alunos e professores, apresentando o que se tem feito aqui ao nível da Faculdade de Ciências e Tecnologias. Foram realizadas 2 apresentações, uma sobre a importância da língua inglesa para o desenvolvimento do país e do mundo, outra sobre a comprovação da teoria de relatividade por Einstein na Ilha do Príncipe. A própria universidade está a comemorar a sua criação, né? Os anos da sua criação. Portanto, tudo isto serve, e ainda mais enquadrado no momento da celebração do Dia da África, não é? Portanto, a universidade está em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país africano. A educação é um elemento fundamental para o desenvolvimento. A criação de uma universidade é de crucial importância para o investimento nos recursos humanos e, portanto, a formação do capital humano para o desenvolvimento. Daí que seja uma grande referência haver um período de reflexão. É isso que permite a semana académica. As atividades vão continuar ao longo da semana. Ainda no quadro da Semana Académica da Universidade de São Tomé e Príncipe, esta terça-feira, 2 alunas do 4º ano de licenciatura em História e da Faculdade de Ciência e Tecnologias proferiram uma palestra sobre conflitos africanos pós-coloniais. Vanessa Rita e Albertina Filipe são alunas do 4º ano de licenciatura em História. No quadro da Semana Académica da Universidade de São Tomé e Príncipe, foram convidadas a proferir uma palestra sobre os conflitos africanos pós-coloniais. Estes conflitos pós-coloniais têm origem desde a época colonial, em que as potências europeias partilharam o continente africano de acordo com seus interesses pessoais, fazendo com que tribos inimigas fossem integradas no mesmo território e tribos aliadas fossem desintegradas, como forma de desarticular a resistência africana. Conflitos que têm produzido inúmeras consequências para o continente. Fazendo com que haja sucessivos golpes de Estados, provocando instabilidade política, trazem dependência econômica estrangeira, uma vez que os países africanos vão deixar de dar atenção à economia, passar mais a rivalizar entre si. Os partidos começam a rivalizar entre si, dando pouca atenção às questões econômicas do país. Esses conflitos trouxeram consigo várias consequências, como fome, a extrema pobreza que se vê hoje no continente africano, a instabilidade política e econômica que se vê hoje no continente africano. Propõem saídas para inverter a situação no chamado continente berço da humanidade. Os dirigentes desses países que têm sucessivos golpes de Estado deveriam parar para ver que o problema aqui é reconstruir o continente africano. Já que herdaram conflitos desde a partilha de Berlim, os africanos, ou seja, os líderes africanos, deveriam concentrar-se em apenas desenvolver a África, solucionar o problema da saúde, solucionar o problema da educação, solucionar os problemas econômicos, criando novas atividades para que o continente africano possa ser, a economia e a política possa estar estável. A África é o 3º continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilómetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É o 2º continente mais populoso, com mais de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial.
com 54 países independentes, apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 países mais pobres do mundo, com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa de vida, pelo menos 21 são africanos. Veja daqui a pouco, em um ano, mais de 1000 casos de acidentes rodoviários aconteceram nas nossas estradas. O Programa de Alimentação Mundial PAM abasteceu esta terça-feira as cantinas escolares do distrito de Lobata com produtos locais para confeccionar pratos para os alunos. O projeto é financiado pelo governo brasileiro e está presente em 3 distritos, nomeadamente Lembá, Cantagalo e Lobata. A implementação deste projeto promovido pelo Programa de Alimentação Mundial PAM e financiado pelo governo brasileiro visa fortalecer a capacidade das cantinas escolares em 3 distritos para fornecerem um prato quente aos alunos. Com início em Lembá, esta terça-feira foi a vez de Lobata. Com a intervenção deste projeto, tem-se consumido mais produtos locais nas escolas e acreditamos que atualmente o consumo de produtos locais nas escolas beneficiadas por esse projeto já tem atingido os 50%. A ideia conjunta do PAM e o governo brasileiro, esta iniciativa visa reduzir o consumo de produtos importados pelos orgânicos e naturais com um valor nutritivo e mais saudável para as crianças. Que nós juntamos 2 coisas muito boas nesse programa. A alimentação de qualidade, nutritiva para as crianças, no momento que elas precisam de alimentação nutritiva, e apoio aos pequenos produtores à produção local. A gente sabe da importância de ampliar a resiliência dos países, das populações. E a produção de alimentos é a primeira coisa, né? Em qualquer projeto de resiliência, você precisa produzir seus próprios alimentos. Neste projeto, o PAM conta também com a colaboração do Programa de Alimentação e Saúde Escolar PENASE e a ONG ADAPA, que trabalha na aquisição e distribuição dos produtos envolvendo os agricultores. Com esta dinâmica, estamos a desenvolver uma economia local, há um circuito curto de um mercado que estamos a introduzir a nível dos produtores, um mercado próprio a nível dos produtores. Os produtores estão a ganhar dinheiro, estão muito motivados, as associações dos produtores, são eles os fornecedores, estão muito motivados, estão a ganhar dinheiro. As cantineiras têm utilizado produtos locais para confeccionar os menus nas escolas e não tem faltado uma refeição quente nas cantinas das escolas dos distritos de Lobata, Lembá e Cantagalo. Portanto, nós acreditamos que isso é um exemplo de sucesso e é isso que nós pretendemos depois replicar noutras escolas e noutros distritos do país. PAM e o governo brasileiro promovem nas cantinas escolares do distrito de Lobata prato feito com base nos produtos locais, um projeto para 6 meses e que envolve 2 outros distritos, nomeadamente Lembá e Cantagalo. Em um ano, mais de 1000 casos de acidentes rodoviários acontecem nas nossas estradas. Os dados são da Polícia Nacional e foram apresentados pela Comandante de Trânsito durante a feira de sensibilização e informação que decorreu esta terça-feira na Praça Yongato, uma atividade que se realiza no âmbito da Semana Mundial de Segurança Rodoviária. Esta feira, organizada pela Polícia Nacional, enquadra-se na 7ª Semana Mundial da Segurança Rodoviária da Organização das Nações Unidas, que este ano decorre entre os dias 15 e 25 de maio. A iniciativa insere-se no Plano Global da Década de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, dotada pela ONU com o objetivo de reduzir as mortes e ferimentos em 50% até 2030, uma meta que o país pretende seguir. Abraçamos a causa da segurança, Semana Mundial de Segurança Rodoviária, e juntamos aos nossos parceiros que concorrem para a segurança rodoviária para realizarmos esta feira. Já vamos na 3ª edição. Com o tema Seguro Automóvel, Garantia da Responsabilidade Civil Automóvel,
Os promotores e parceiros deste evento concentraram-se na mobilidade sustentável e segurança, apelando à necessidade da mudança de mentalidade na forma de condução de cada cidadão. Esta feira, essa atividade foi, portanto, enfim, divulgado e convidado à população em geral. Principalmente a casa dos automobilistas, de forma que nós aqui possamos, portanto, passar a mensagem em termos de sensibilização, em questão de prevenção e segurança rodoviária. Tanto de acordo à Cor da Estrada, que tem ali diversos ensinamentos em termos da condução segura. Faz parte do nosso plano estratégico, igualmente, onde nós temos a intenção de sensibilizar a população. É um trabalho que temos vindo a fazer desde o início do ano, tendo em conta que terá o início a fiscalização da Lei 30/2000, que é a lei da obrigatoriedade de seguro automóvel. Então, também achamos conveniente contribuir e apoiar a iniciativa da Polícia Nacional, no sentido de trazer mais esclarecimentos à população para que todos tenham conhecimento sobre a importância do seguro de responsabilidade civil automóvel, bem como também a utilidade, que é muito importante. De acordo com a comandante de trânsito Sheila Nascimento, por ano acontecem cerca de 1.453 acidentes rodoviários no país. Temos para aí, por ano, 1.453 casos de acidentes, com várias consequências, mortes, feridos graves. Temos os dados de 2021 2022, houve um decréscimo em 2022, mas os dados são gritantes. O combate à sinistralidade rodoviária é uma das prioridades da Polícia Nacional, mas este combate só se torna vitorioso se os vários autores e toda a sociedade assumirem os seus compromissos e terem uma postura positiva nas estradas. Operação israelita na Cisjordânia faz 3 vítimas mortais. Notícia para acompanhar depois do comercial. Conflito no Sudão a encerrar o telejornal desta terça-feira. Obrigado por nos ter acompanhado. Até amanhã.